Olá, alunos do oitavo ano, professor Esquilassi. Bem, no vídeo passado a gente leu até essa página aqui, né, falando sobre animais ovovivíparos, né, sobre animais vivíparos e animais ovíparos. Agora a gente vai falar sobre reprodução assexuada e sexuada e depois nós vamos fazer as atividades, tá bom? Então vamos acabar de ler esse texto aqui. Bom, reprodução assexuada em animais. Várias espécies, principalmente os animais menos complexos, eles conseguem também reproduzir-se assexuadamente. Então, na reprodução assexuada, um ou mais novos indivíduos são gerados por uma série de divisões celulares a partir de um único ancestral. Nesse tipo de reprodução, ele não ocorre a união dos gametas, e os descendentes eles são geneticamente idênticos ao ser que os originou. Por exemplo, o brotamento. Um modo de reprodução assexuada é o brotamento, que ocorre, por exemplo, na hidra. Tem uma foto ao lado aí, um animal que vive na água. O broto surge por meio de sucessivas divisões celulares que produzem novas células cuja bagagem genética é idêntica à da hidra original. O broto ele cresce à medida que seu número de células aumenta por divisões celulares. Então você vê ali um broto ali do lado, uma hidra nascendo do lado dela ali, como se fosse uma frutinha, né? Então, atingindo um certo tamanho, o broto pode se destacar e passar a ter vida independente. Nas anêmonas do mar também pode ocorrer brotamento. As colônias de anêmonas do mar formam-se quando os novos indivíduos produzidos assexuadamente permanecem unidos aos ancestrais, como na foto aqui embaixo. Tem uma colônia de anêmonas do mar, aproximadamente uns 8 milímetros tem cada um. Então você vê a hidra aí, né, aqui do lado, que é um tipo de um quinidário. Então nessa foto é um pequeno animal aquático, ele está se reproduzindo por brotamento. Então a seta indica o broto, uma nova hidra em formação, como a gente leu aí, geneticamente idêntica. Temos também a regeneração de fragmentos. Outro modo de reprodução assexuada ocorre com alguns animais, quando há fragmentação seguida de regeneração das partes. Então, nesse processo, um ou mais pedaços do corpo do animal destacam-se dele por ação de uma força externa e, a seguir, né, o animal vai lá e tira um pedaço do braço, né, se alimenta desse braço, desse tentáculo aí, dessa estrela do mar, por exemplo, né, e aí vai sofrer regeneração, ou seja, reconstrói as partes que faltam. Isso acontece, por exemplo, em certas espécies de esponjas, de anêmonas do mar, de vermes e estrelas do mar. Dependendo da espécie dos fragmentos, pode haver regeneração de todos os pedaços ou de apenas alguns deles. Se uma estrela do mar perder um de seus braços, por exemplo, haverá regeneração e um novo braço será formado, como na foto B aí. Agora, se o braço perdido tiver uma porção de disco central, que fica na parte do meio da estrela do mar, né? Se tiver uma porção do disco central do animal, também terá capacidade de regeneração e originará um novo indivíduo, ou seja, uma nova estrela no mar. Então você tem na imagem B aí, ó, as estrelas do mar têm a capacidade de regenerar braços perdidos. Note o braço em regeneração, que é o menor, o da esquerda, né, nessa estrela do mar, nessa foto. Agora, a reprodução sexuada e a variabilidade genética dos descendentes. Qual o modo mais vantajoso de reprodução? Sexuada ou assexuada? Desculpa. Se ambos são observados na natureza, é porque ambos têm suas vantagens. Em termos evolutivos, podemos dizer que se determinada espécie se reproduz de um e ou de outro modo, é porque isso é uma característica para sobreviver no ambiente ao qual ela está adaptada. A reprodução assexuada ela permite que um indivíduo gere vários descendentes geneticamente iguais a ele, denominados de clones.
Se o ser original está bem adaptado ao ambiente e este ambiente fornece condições adequadas para a vida de novos indivíduos, então os descendentes terão grandes chances de sobreviver e de se desenvolver. A reprodução assexuada, ela permite a uma espécie, portanto, ter sucesso em determinado ambiente, povoando-o rapidamente. Na reprodução assexuada, os indivíduos não precisam investir suas energias na produção de gametas e, no caso de animais, também na procura de parceiro para acasalar e em rituais de acasalamento. Por outro lado, a grande desvantagem da reprodução assexuada é o fato de que os descendentes eles não apresentam variabilidade genética. Como todos os descendentes são geneticamente semelhantes, eles não estão muito eles estão muito mais sujeitos ao desaparecimento no caso de alguma alteração ambiental, a qual eles não têm resistência. Assim, por exemplo, as mudanças climáticas, o aparecimento de novas doenças ou de novas pragas e as modificações na composição do ar, do solo ou da água podem provocar a morte de grande parte dos indivíduos da espécie e até mesmo extingui-la. Aí entra em cena a grande vantagem evolutiva da reprodução sexuada. Os descendentes não são geneticamente idênticos a nenhum dos pais, pois eles herdam parte do material genético de cada um deles. Assim, uma população de indivíduos que se reproduzem sexuadamente, encontramos uma variabilidade muito maior de características na forma e no funcionamento do organismo, que confere à espécie uma maior chance de adaptação a possíveis mudanças do ambiente. Uma nova doença ela pode eliminar alguns indivíduos, mas outros podem sobreviver a ela. O novo predador pode eliminar alguns indivíduos, mas não outros que, por exemplo, graças à variabilidade de características, confundem-se visualmente com o ambiente. Assim, a reprodução sexuada ela aumenta a variabilidade dos indivíduos de uma população, aumentando as chances de surgir indivíduos com características que os ajudem a sobreviver e se desenvolver no ambiente. Isso proporcionou, ao longo de muitos milhões de anos, a evolução das espécies, que constituem a enorme biodiversidade animal. Então você tem aqui duas imagens, ó, A e B. Na reprodução sexuada é fonte de variabilidade de descendentes, sobre os quais a seleção natural atua. A semelhança visual com o ambiente no qual se divide, em que se vive, aqui está ilustrado pelo cavalo marinho pigmeu. Isso aqui é um em amarelo, aqui isso aqui é um cavalo marinho, que você não está percebendo, porque isso aqui é um coral, ele se confunde com o coral, né? Isso é no Oceano Pacífico, na Indonésia, e também uma mariposa, que essa é difícil de você ver, mas tem uma mariposa aqui, ó, na floresta amazônica, lá na Colômbia. E isso é um exemplo de adaptação que fornece proteção contra os predadores, fornecendo a sobrevivência desses indivíduos. Tá? Uma maneira de ver se você entendeu tudo é olhando esse mapa conceitual, que ele é bem legal para poder estudar. Tá? Isso aqui é meio que um resumo, conectando os pontos para você saber como uma coisa leva a outra. Tá vendo? A reprodução pode ser sexuada, pode ser assexuada. A sexuada envolve gametas, células com parte do conjunto genes, que participam da fertilização, que forma o zigoto, que é a célula em conjunto complexo de genes de indivíduo. Né? E a sexuada também produz os descendentes geneticamente diferentes. E a reprodução assexuada, ela produz descendentes geneticamente desiguais, denominados clones. Agora vamos para as atividades. Eu vou abrir aqui um espaço para ter só atividade e facilitar para a gente. Tá? Bem, continuando então, agora a gente tem aqui só as atividades para a gente responder. Então, eu deixei o mapa conceitual aí para ajudar vocês a entenderem melhor, tá? Então, vamos lá. Primeira pergunta. A reprodução sexuada envolve gametas. A. O que são gametas? B. Como é chamado gameta masculino? E C. Como é chamado gameta feminino? Ou seja, muito tranquilo para quem leu, né? Para quem leu o texto, entender o texto, muito fácil, né? Refletindo, respondendo sobre ele. Bom, o que são os gametas? Os gametas, eles são células reprodutivas, ou seja, são células que estão envolvidas na reprodução, no caso aqui, sexuada.
o gameta masculino, do B, ele é chamado de espermatozoide, e o gameta feminino ele é chamado de óvulo. 2. A espécie humana, assim como em muitas outras, há células com um conjunto completo de genes que o indivíduo possui e células com apenas parte desse material genético. Então, deixa eu subir um pouquinho aqui. Isso. Primeiro, A. Quais são as células com apenas parte do material genético? Bem, as células que têm parte só do material genético são justamente os gametas. No caso, como nós vimos, o nome, né, o óvulo e o espermatozoide. B. Quais são as células que têm um conjunto completo de genes? São todas as demais células do corpo, né? A gente costuma chamar essas células de células somáticas. Então, gametas são as células reprodutivas. Todas as outras células a gente chama de células somáticas. E qual desses dois tipos de células tem participação direta no processo de fertilização? Facinho, né? São os gametas. Então, nós vimos que na fertilização, um espermatozoide e um óvulo, eles vão se unir para formar o que a gente chama de célula diploide. Tá? 3. Vamos descer até aqui. Ó. Isso. 3. De onde vem o material genético que está presente em um zigoto? Bem, o material genético do zigoto ele vai resultar da junção, né, dos dois lotes de materiais genéticos, um de cada gameta. Portanto, o material genético do zigoto ele vem do espermatozoide e do óvulo, que participaram, então, da fertilização. 4. No seu corpo, há centenas de trilhões de células que contêm o conjunto completo dos genes que você possui. Explique como é possível que todas elas possuam cópias desse material genético que você herdou de seus pais. Se nos gametas deles que participaram da fecundação havia material suficiente apenas para a formação do zigoto. Bem, relacionando tudo que a gente já leu agora, né? As outras respostas também que a gente já fez ajudam a responder isso. Ó, todas essas células elas se originaram de divisões celulares sucessivas, que a célula foi se dividindo constantemente. Isso a partir do zigoto. A cada vez que uma célula sofre esse tipo de divisão, e ela origina então duas novas células, o material genético ele é copiado. E devido a essa cópia, cada célula resultante terá um conjunto completo dos genes presentes, que estavam originalmente lá no zigoto, onde tudo começou. Certo? 5. A fertilização externa ela requer um número muito maior de gametas do que a interna. Uma ostra, por exemplo, ela produz 100 milhões de gametas femininos por ano. Já uma mulher, ela libera anualmente apenas cerca de 12 ovócitos. Levando em conta a característica de fertilização externa e a fertilização interna, explique por que, evolutivamente, as espécies com fertilização externa elas produzem muito mais gametas. Bem, espero que vocês comentem que é o seguinte: a fertilização externa ela depende do encontro entre os gametas que estão dispersos em um espaço muito maior. O meio externo é o corpo, que dentro do corpo você está restrito. O meio externo ele está muito amplo, ele é muito grande, né? Então, quando a fertilização é interna, ela tem um espaço menor para o encontro dos gametas. Então, no caso da fertilização externa, os indivíduos produtores de mais gametas foram favorecidos pela seleção natural, já que o maior número de gametas aumenta muito a chance de se ter descendentes, já que não tem um espaço fechado como o corpo do ser vivo, né, do animal, né, no caso da espécie humana. Por falar em espécie humana, a espécie humana ela é classificada desculpa, como vivípara.
ao passo que as araras são consideradas ovíparas. Ó, por que essas espécies diferem nessa classificação? Ora, a espécie humana ela é classificada como vivípara porque a fêmea ela retém o embrião no interior do seu organismo, mais especificamente no útero, onde lá ela vai protegê-lo e vai nutri-lo, vai dar alimentação para ele até o final da gestação. Agora, as araras, elas são ovíparas, porque a fêmea, ela põe os ovos, e no interior de cada um desses ovos há um embrião, junto com reservas nutritivas. Então, quando você come um ovo de galinha mesmo, você está comendo um ovo que não foi fecundado, mas ali a gema e a clara seriam os nutrientes que alimentaria o embrião se estivesse ali dentro, que depois de um tempo da galinha ficar chocando, iria nascer um novo pintinho, tá? B. Cachorros, gatos, porcos e cavalos são incluídos em qual dos dois grupos? Por quê? Olha, cachorro, gato, porco e cavalo, eles são mamíferos que compartilham, entre outras características, o fato de que a fêmea ela retém o embrião dentro do seu corpo, protegendo e nutrindo até o final da gestação. Então, essas espécies são também, como a espécie humana, vivíparas. E a última questão, enumere as vantagens e as desvantagens das duas formas de reprodução, sexuada e assexuada. A gente acabou de ler isso, né? Lemos ali atrás. Mas, basicamente, a gente pode falar aqui, ó. Bom, primeiro, vou dar duas aqui, né? Primeiro, na assexuada, ela não depende, a assexuada, ela não depende de um parceiro, ela pode se reproduzir sozinho. E a segunda característica dela é que ela vai produzir descendentes geneticamente iguais, que a gente chama de clone. Enquanto que na sexuada, apesar dela ter a buscar um parceiro, né, porque o masculino, o macho, vai ter o espermatozoide e a fêmea vai ter o óvulo, vai ter descendentes que são geneticamente diferentes. Então, eles são melhores para se adaptar se ocorrer alguma alteração no ambiente, o que no caso dos seres vivos que realizam a reprodução assexuada, isso pode levar ao desaparecimento de toda a população desses seres vivos, certo? Gente, é isso então, tá bom? Então essa foi a correção e até o nosso próximo vídeo então. Um abraço e até na aula também para quem estiver ainda na aula para a gente se ver. Até!